Presidente da Assembleia faz parceria com a Defensoria Pública para a regularização fundiária. Denúncias relacionadas às crianças com deficiência na rede regular de ensino foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: liberação de cargas no Estado é debatida em audiência pública no Poder Legislativo. E ainda, agentes de endemias pedem melhorias nas condições de trabalho. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 14 de maio de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Em visita à Defensoria Pública do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, confirmou parceria da Casa com o órgão para realizar a regularização fundiária no Amazonas. Segundo a Defensoria, 100 mil imóveis não possuem documentação. Em Manaus, o déficit de moradia é de quase 60 mil casas, segundo a Prefeitura Municipal. Das que existem, pelo menos 80% estão irregular, ou seja, não possuem documentação. Para minimizar o problema, o Núcleo Especializado em Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado vai realizar regularização fundiária em parceria com outras instituições, como o Ministério Público, Corregedoria e Tribunal de Justiça, Secretarias de Estado de Política Fundiária e Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. Um termo de cooperação técnica foi assinado no último dia 30. O deputado Ricardo Nicolau representou a ALEAN. Em visita ao Núcleo de Ações Coletivas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, reafirmou a parceria da Casa nesta segunda-feira. A Assembleia Legislativa está presente para tomar algumas decisões em conjunto, né? Discutir essas decisões, até porque não existe ainda uma área apropriada, uma área já escolhida para se iniciar esse trabalho. Então, nós vamos discutir agora politicamente de que forma que nós vamos escolher esta área primeiro, né? Claro que as outras instituições serão ouvidas, não é a Assembleia Legislativa que vai decidir, isso é uma decisão que será tomada de forma coletiva. Segundo o defensor público Carlos Almeida Filho, responsável pelo Núcleo de Ações Coletivas, o número elevado de pedido de populares para a regularização fundiária foi importante para a ação de parceria. A implementação desse trabalho com a regularização desses imóveis aqui em Manaus não tem condição de ser feita por uma única instituição. E nós dependemos essencialmente do apoio de todas as instituições envolvidas, dentre as quais extremamente importante é a presença da Assembleia Legislativa. Já está em estudo em qual parte da cidade a regularização vai começar. Nesse momento a gente está num ponto crucial, que nós estamos a definir o local onde vai ser feito o primeiro piloto. Então, logo esse primeiro piloto seja elaborado, nós podemos já começar a implementação das políticas de regularização geral. Tá? Como um dos atores extremamente importantes nessa demanda é o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a sua respectiva corregedoria, nós já estamos a definir os parâmetros para a regularização, pelo qual um piloto, estando em um caminho que nós aguardamos como sendo correto, e estando no caminho de uma regularização em tempo hábil, nós já podemos fazer a implementação já em paralelo de diversas áreas, possibilitando a regularização de pelo menos 100 mil imóveis em 4 anos. Neste primeiro momento, a regularização fundiária é somente para a capital do Amazonas. Uma audiência pública discutiu as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência em se matricular nas instituições de ensino do Estado. A proposta foi do deputado Marcelo Ramos, que denunciou a recusa de muitas escolas em receber crianças com necessidades especiais. Deficiência visual, auditiva, autismo, síndrome de Down. São várias as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência, principalmente na hora de buscar uma instituição de ensino adequada. A denúncia de que algumas escolas estariam recusando a matrícula de pessoas com deficiência motivou a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O autor da propositura, deputado Marcelo Ramos, afirma que a lei protege os cidadãos que enfrentam esse problema. Nós recebemos algumas denúncias de que algumas escolas estavam cobrando taxas extras para receber alunos autistas, com síndrome de Down, alunos com transtorno de atenção. Isso é uma medida absolutamente ilegal e nós queremos aqui
estabelecer um diálogo de forma que a gente possa garantir em condições dignas a inclusão desses alunos. Difere determinações da LDB e do Conselho Nacional de Educação. A lógica da educação no nosso país é uma educação inclusiva, em que as pessoas com déficit de atenção, síndrome de Down, autistas, elas precisam, óbvio que acho que têm condições, ser incluídas na rede regular de ensino, com toda uma adequação daquela rede para receber essas crianças. Outras dificuldades também foram apontadas pelo presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Mário Célio criticou a falta de intérpretes de Libras nas faculdades particulares, além de problemas de acessibilidade. As principais dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência são os aspectos de acessibilidade. E acessibilidade a gente vai entender não só a rampa, que é um aspecto de acessibilidade arquitetônica, como a Libras, que está para o surdo, e também o Braille para o cego. É necessário que haja essa inclusão efetiva, e esse trabalho do deputado Marcelo Ramos é excepcional, porque leva à baila essa discussão, principalmente relacionado à educação. Todas as instituições de educação têm que estar preparadas para receber a pessoa. E a pessoa com deficiência é apenas uma continuidade do que a gente chama de pessoa, do aspecto conceitual de pessoa. O Ministério Público também participou do debate e afirma que acompanha a situação. A população pode encaminhar denúncias ao órgão. Já tivemos vários trabalhos desenvolvidos, inclusive o Ministério Público firmou com as escolas particulares 143 termos de ajustamento de conduta para garantir a acessibilidade. Fora isso, nós já tivemos um inquérito civil que apurou a questão do atendimento aos portadores de deficiência visual na UEA. Hoje, na minha promotoria, tem um inquérito que apura a oferta de professor intérprete em Libras e é contra o município. E o município tem tentado minimizar esse problema, providenciando, capacitando esse profissional para atender a demanda desse segmento. A Secretaria de Estado de Educação afirma que promove a qualificação de servidores para atender às necessidades das pessoas com deficiência, além de possuir escolas modelo para o atendimento desses alunos. A SEDUC tem lidado com a questão da inclusão das pessoas com deficiência e transtornos do desenvolvimento, providenciando algumas situações dentro das escolas, como a sensibilização de gestores e professores, a capacitação de professores, que é realizado anualmente na Escola Maiara Redman, providências quanto ao mobiliário, equipamentos, e algumas situações que exigem o auxiliar da vida escolar da criança, principalmente os que têm paralisia cerebral e hiperatividade, A gente tem se preocupado em não só incluir, mas manter a qualidade do ensino daquela turma. Ao fim da audiência, ficou definida a formação de uma rede de contatos para discutir o problema. Marcelo Ramos também propõe a realização de uma série de fiscalizações para acompanhar a situação dos colégios, com o objetivo de conscientizar os gestores sobre a importância da inclusão do aluno com limitações. O desembaraço de cargas no aeroporto Eduardo Gomes e Porto de Manaus foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. O debate visa trazer à tona a importância de agilizar a liberação de cargas no estado. A proposta partiu dos deputados Marcelo Ramos e Belarmino Lins. O Brasil tem aproximadamente 16,8 mil quilômetros de fronteiras terrestres cortadas por rios. Dessa forma, é difícil controlar a entrada e saída de cargas do país. Nesse cenário, é de extrema importância o transporte, desembaraço e controle de produtos oriundos de outros países. Porém, esse trabalho tem sido realizado de forma precária, o que tem atrapalhado a competitividade frente a outros países. Atualmente, apenas os portos do Rio de Janeiro, Santos e Vitória funcionam 24 horas. É necessário ampliar esse atendimento para todos os portos do Brasil que trabalham apenas no horário comercial. Apesar da decisão do governo ser acertada, essa fase experimental é necessário que os órgãos que funcionam na aduana, eles incorporem essa filosofia. O que nós sentimos, principalmente do nosso órgão Receita Federal, é a falta de envolvimento com a decisão do governo em aderir a essa campanha. A necessidade é para que o país tenha competitividade
de competir de forma igualitária com os demais países do mundo, onde toda a aduana funciona 24 horas, todo o comércio internacional funciona 24 horas. Não existe meia verdade, não existe meia fiscalização, não pode existir meia aduana. O controle aduaneiro no Amazonas é feito por apenas 30 servidores e a Receita Federal dispõe de 8 unidades na fronteira para cobrir toda a região norte, o que equivale a uma área de mais de 5.000 quilômetros de fronteira. Esse número corresponde a 30% do efetivo considerado ideal, não atende às demandas locais, deixando o país na contramão do desenvolvimento. Um dos graves problemas da indústria e do comércio no Amazonas é a demora no desembaraço nos portos e aeroportos de Manaus. Para você ter uma ideia, o aeroporto de Manaus desembaraça um produto em média em 175 horas. O aeroporto de Xangai, na China, desembaraça em 4 horas. Portanto, isso causa um atraso na chegada dos produtos, obriga ao pagamento de armazenagem, o que encarece o produto. Então, atrapalha a produção e encarece o produto para o consumidor final. Nós estamos atrapalhando o desenvolvimento, nós estamos com o freio de mão puxado. Precisamos soltar o freio de mão para que a nossa economia possa ser mais ágil. A alfândega controla as mercadorias que transitam pelo comércio internacional, sejam elas importadas ou as que saem da Zona Franca para o restante do território brasileiro. Por isso, a ampliação do horário de trabalho é uma necessidade, não só no estado, mas em todo o país. A importância da aduana é incontestável no sentido de ser aquela que preza pela segurança pública, pela defesa da sociedade, pelo combate a ilícitos aduaneiros, inclusive tem um viés na saúde pública quando combate a entrada de bens que possam ser nocivos à saúde, também em relação a evitar crimes como a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, o tráfico de armas. Então, a atuação da Receita Federal, resumidamente, é em defesa da sociedade. O deputado Belarmino Lins, que é presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul, ressaltou a importância do debate democrático da situação e os prejuízos causados pela demora da liberação das cargas. Ela traduz exatamente a preocupação do parlamento amazonense no que diz respeito à morosidade com que é tratado o desembaraço das mercadorias e dos produtos utilizados no parque industrial, enfim, no próprio comércio da nossa Zona Franca de Manaus. E essa audiência tem mais para a Assembleia o interesse de convidar as autoridades pertinentes sobre o assunto para que eles falem mais e nós possamos ouvir e depois debater no âmbito do parlamento as questões que porventura venham dar causa a essa morosidade e esses prazos exorbitantes. O superintendente do aeroporto, Eduardo Gomes, garante que há capacidade suficiente para o recebimento de cargas, caso o desembaraço seja realizado 24 horas por dia, o que deve acontecer no Amazonas a partir do dia 15 de maio. O terminal de carga, os 3 terminais, ele já funciona 24 horas. Então, toda a operação de recebimento, armazenagem, o controle da carga já ocorre 24 horas. E a liberação, a entrega mesmo após a liberação da Receita Federal, ele funciona hoje até meia-noite. Então, com essa nova modalidade, com essa nova oportunidade, nós vamos já estar, a partir do dia 15, operando também a entrega da carga também por 24 horas. A Receita Federal tem atualmente 31 unidades e o Amazonas pertence à 2ª região fiscal, que também abrange os estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos jornais e dos sites? Olá, Amanda. Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais manchetes dos jornais impressos aqui da nossa cidade. Vamos começar com o jornal A Crítica, que vamos dar aqui um destaque para a economia. Senado defende taxa de 9% de ICMS. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Lindeberg Farias, vai propor nova emenda. A alíquota seria praticada para bens de informática. Aí dentro do jornal nós vamos ter aqui a manchete, a notícia sobre essa manchete que está na capa do A Crítica. Lindeberg quer 9%. O senador vai propor essa alíquota para o setor de bens de informática da Zona Franca de Manaus. Então, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aí
do Senado vai propor essa emenda no projeto de resolução que diz respeito à questão da unificação do ICMS, e aí ele vai propor essa nova porcentagem para a questão do ICMS nos meios de informática aqui na Zona Franca de Manaus, que passaria aí para ser de 9%. Isso deve acontecer ainda esta semana. Vamos aqui com o Diário do Amazonas, que vai destacar: concursos públicos oferecem 2.000 vagas e salários chegam a R$14 mil. Nos próximos meses, pelo menos 2.000 vagas devem ser disponibilizadas em concursos de órgãos públicos federais e estaduais. Interessados devem ficar atentos para os prazos. Também destaca aqui a cheia. Rio Negro já ameaça ruas do centro. Vamos aqui na notícia dentro do jornal aqui, ver aqui. Economia. Concursos locais e nacionais oferecem 2.000 vagas e salários vão até R$14 mil. Aí os órgãos que têm esses concursos são o TCE, o FAM, o EA, TJ, Polícia Federal, SUFRAMA, SUDAM, o Departamento de Educação e Cultura do Exército e também o IBGE. E as pessoas que se inscreveram, muitos desses concursos já encerraram as inscrições, precisam ficar atentos para não perder o prazo da prova, chegar no horário, ficar atento em relação a isso. Outra notícia aqui do Diário do Amazonas diz respeito sobre a cheia, né? Com 28 metros e 59 milímetros atingidos ontem, o nível do Rio Negro está a 1 metro e 1 milímetro abaixo do registrado no mesmo período de 2012. Mesmo assim, a água já começa a invadir algumas ruas do centro de Manaus e alguns comerciantes já começam a ser prejudicados. Agora vamos aqui na internet ver o que é notícia nos portais online. Vamos aqui no D24 AM, que vai destacar: Ministério convoca 7,5 mil pescadores para recadastro. Então, o Ministério aí de Pesca e Agricultura está dando, na verdade, uma nova chance para os pescadores que não fizeram o seu recadastro para o seguro defeso. Então, as pessoas, esses pescadores aí, aproximadamente 7.500 que não fizeram esse recadastro, têm até aí 60 dias para fazer o recadastro e não serem prejudicados para receber o seguro defeso. Ainda aqui no site da Assembleia, a gente tem a notícia: Josué Neto, que é o presidente da Assembleia Legislativa, discute piloto de regularização fundiária com a Defensoria Pública do Estado. E essa notícia, mais informações sobre essa notícia você vai ver ainda hoje aqui no Bom Dia. Amanda, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com outras informações. Muito obrigada, Adriano, por todas essas suas informações. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Para o município de Atalaia do Norte, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima 27. A previsão para Beruri é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima 27 graus. E veja a seguir: agentes de endemias pedem melhorias de trabalho em audiência pública na Assembleia. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é formada pelo presidente deputado Davi Almeida, vice-presidente deputado Sinésio Campos e seus membros efetivos, os parlamentares Orlando Cidade, Luiz Castro, Belarmino Lins, Abdala Frache, Marcelo Ramos e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições o aspecto constitucional, jurídico, regimental
e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhes sejam encaminhadas. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado e seus poderes e funções essenciais à justiça. Criação, incorporação, fusão, subdivisão, desmembramento e intervenção estadual em município. Redação final de proposições aprovadas pelo plenário. Entre em contato pelo e-mail comissão.ccrj@aleam.gov.br ou pelo telefone 31 83 4449. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E no quadro Que Projeto é Esse de hoje, vamos conhecer um projeto que obriga a exibição de sessões de cinema para deficientes visuais e auditivos em todas as salas cinematográficas do estado do Amazonas. A autoria é do deputado Vanderlei Dallas. A contribuição social é porque essas pessoas que encontram dificuldades, elas possam ser inseridas novamente no meio da sociedade. Pessoas que, às vezes, têm tanto problema já e querem estar junto no meio das pessoas que não têm a deficiência. Poucas delas têm essa força de vontade. Então, estas que têm força de vontade de ir para o cinema, mesmo com deficiência visual, eles merecem um tratamento especial. Então, esse projeto vem de encontro a trazer estas pessoas para ter uma vida mais ou menos parecida com a nossa, mesmo com a deficiência que tem, que leis como esta possam trazer a eles uma vida melhor. Representantes do Sindicato de Agentes de Endemias participaram de audiência pública presidida pelo deputado Chico Preto. Dentre os temas debatidos estão a melhoria nas condições de trabalho, a efetivação de 247 agentes temporários que integram o quadro suplementar e 45 que entraram através de processo seletivo. Controle de dengue e malária. Essas são algumas das atribuições dos agentes de endemias. Porém, de acordo com representantes do sindicato, a função não tem sido reconhecida adequadamente, pondo em risco a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. Aldevan Elias, que trabalha no cargo há 3 anos, revela a extensa pauta de reivindicações. A diminuição da hora trabalhada do agente de endemias e o ticket de alimentação defasado e também o vale transporte, que é garantido no edital e não é cumprido há 3 anos. Hoje, para o agente de endemias exercer sua função, tem que usar no mínimo 4 passagens. Além da falta de equipamentos adequados, os agentes também passam por outros transtornos. Eles solicitaram a efetivação de 247 pessoas que trabalham em regime de direito administrativo e 45 que participaram do processo seletivo realizado em 2003. De acordo com o deputado Chico Preto, que é presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, as demandas serão analisadas caso a caso e encaminhadas aos órgãos competentes. Nós estamos compreendendo todos os argumentos que estão sendo postos aqui, para que a cada situação nós possamos discutir um caminho
que possa trazer soluções que garantam a segurança jurídica necessária para os agentes de endemias. A audiência pública contou com o apoio da Procuradoria do Estado, que se comprometeu em dar apoio jurídico e subsidiar o trabalho parlamentar. A PGE tem um papel fundamental de prestar consultoria jurídica ao Estado, aos órgãos do Estado. Então, nesse sentido, é plenamente possível e viável a prestação desse apoio jurídico à comissão, então, enfim, ao Estado. O diretor da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, afirmou que as solicitações já são de conhecimento do órgão e que serão atendidas de acordo com a lei. Nós já temos conhecimento desse assunto, já vimos discutindo anteriormente com o Sindicato dos Agentes de Endemias, né, com relação a todos os pontos elencados dentro da pauta de reivindicação, né, e temos buscado dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa proposta de trabalho, interlocução junto ao governo, né, no sentido de buscar bases legais para que nós possamos atender a essas reivindicações. O presidente do Sindicato dos Agentes de Endemias ficou satisfeito com a oportunidade de ter a importância do trabalho reconhecido pelo poder público e a possibilidade de levar as solicitações adiante. A oportunidade de hoje ela é maravilhosa por conta da necessidade que nós temos hoje de termos o nosso trabalho ser, como posso dizer, mais dignificado pelo poder público, pois nós que trabalhamos há muito tempo e a partir de 2010 passamos a ter o vínculo de estatutário no governo do Estado, aí como servidor público estadual, porém nós temos passado por muitos percalços, temos muitos problemas. Uma nova audiência pública deverá ser realizada no dia 21 de maio, às 14 horas, no plenário Adriano Jorge, para dar continuidade às demandas solicitadas pelos agentes. Melhorar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Este é o objetivo de uma campanha promovida pelo governo federal e que deve chegar ao Amazonas por meio de parceria entre governo, Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa do Amazonas. A deputada Conceição Sampaio está representando o Poder Legislativo nas discussões. Compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha. O fim da violência contra as mulheres é o tema da campanha lançada pelo governo federal por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. No Amazonas, a campanha irá mobilizar governo do Estado, Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa do Amazonas. Para a deputada Conceição Sampaio, o Estado dá mais um passo para a sistematização de políticas da rede de enfrentamento da violência contra a mulher. A meta é interiorizar as ações. É uma campanha nacional, Compromisso e Atitude, lançada pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e que vai envolver todos os estados da federação, mas chamando principalmente a questão do Executivo e do Poder Judiciário para uma melhor implementação da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. E também fazendo com que a rede de enfrentamento a essa violência chegue a todos os municípios aqui do estado do Amazonas. De acordo com a Secretaria Executiva de Política para as Mulheres, é importante envolver o Executivo Municipal nas ações, por meio dos programas sociais. A criação da Secretaria Executiva de Política para Mulheres pelo governador Omar Aziz, ela vem preencher essa lacuna que existia, que é o problema da interiorização dos serviços e da discussão da política pública. Até 2014, o governo federal vai implantar no Amazonas a Casa da Mulher Brasileira. O espaço vai reunir todos os órgãos que cuidam das questões ligadas à violência contra a mulher. A magistrada do 2º Juizado Especializado em Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Luciana Nasser, destacou a importância de aproximar a Lei Maria da Penha da sociedade. A gente mantém diálogo com todos os órgãos no sentido de otimizar nosso serviço e procurar prestar um serviço de maior qualidade às vítimas, né? O 2º Juizado tem uma característica especial de ele estar integrado numa estrutura de governo. Então, a vítima que procura o 2º Juizado já pode ser encaminhada no mesmo momento, tanto à Defensoria Pública quanto ao CREAM, que são órgãos específicos no tratamento de vítimas. A Lei Maria da Penha alterou o Código Penal brasileiro e possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. E hoje, às 10 horas, no plenário Rui Araújo,
O deputado Adjuto Afonso faz sessão de tempo com a finalidade de apresentar os programas do BASA em 2013. Também às 10 horas, no plenário Cônego Azevedo, no térreo desta casa, acontece uma audiência pública para debater questões relacionadas ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no estado do Amazonas. A autoria é dos deputados Sinésio Campos e Sidney Leite. E às 2 horas da tarde, em sessão especial no plenário Rui Araújo, os deputados Luiz Castro e Sinésio Campos homenageiam os assistentes sociais pela passagem do Dia do Profissional. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie e-mail para bomdia@lean.gov.br. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.